Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vamos gravar mais um exercício aí para ajudá-los nos preparativos do ENAD, tá? Vamos à questão de hoje. Então a questão de hoje é uma questão do ENAD 2017, da prova de Engenharia Mecânica, e é a questão número 28. Ela fala assim, ó, a figura a seguir representa um trem de engrenagens em que cada uma delas está identificada por um número de 1 até 6, tá? Então, número 1 aqui, você vem seguindo até terminar com o número 6. Considerando que a engrenagem 1 seja a motora desse trem, ou seja, então deve ter um motor elétrico acoplado a essa engrenagem, então ela é chamada de engrenagem motora, e ela vai movimentar a engrenagem 2, por exemplo. Então a engrenagem 2 é movida. Então você vai nesse esquema motora movida até chegar na engrenagem 6, tá? Ele fala que cada engrenagem tem aqui o número de dentes, então a letra Z que aparece aqui é a simbologia para o número de dentes, né? Então o Z1 tem 21, Z2 63 e assim por diante. Ele pede para a gente avaliar aqui essas asserções, né? E ver se faz sentido a relação entre elas, tá? Então ele fala assim, ó, asserção número 1. Desprezando-se as perdas, o torque na engrenagem 6 é 36 vezes maior que o torque na engrenagem 1. Tá? Então, destacar esse texto aí, ele falando que essa engrenagem tem um torque muito maior, especificamente 36 vezes maior. Vamos analisar. Tá? E ele fala aí por quê, né? Então, é a justificativa, seria uma possível justificativa. Em um trem de engrenagens, o torque e a velocidade angular aumentam proporcionalmente à relação de transmissão. Então, a palavra-chave aqui é proporcionalmente, tá? Pessoal, o que eu quero adiantar aqui com vocês? No meu ponto de vista, essa questão tem um problema, tá? Então, eu vou resolver de duas maneiras para vocês e vou discutir essas duas maneiras, tá? Para poder justificar por que eu acho que essa questão tem um problema, tá bom? Então, vamos à primeira forma de resolução. Então, na primeira forma aqui de resolução, eu vou olhar simplesmente para os desenhos ou para o desenho e vou esquecer os dados fornecidos, tá? Então, vou olhar para esse desenho. O que eu estou vendo? Eu estou vendo que tem engrenagem grande e tem engrenagem pequena. Tá vendo essa engrenagem aqui? Ó, o desenho dela é maior do que a engrenagem 2, tá? Então, tem um pequena, grande ou grande e pequeno, tá? Cada uma tem um raio, né? Raio pequeno, raio grande. E tem um pontinho de contato entre elas, que é importante, onde a força é a mesma, tá? Então, um ponto de contato entre as engrenagens tem o mesmo valor de força. Imagine que eu queira calcular o torque de cada engrenagem. Então, torque é força vezes distância, né? Então, eu tenho o torque da pequena, que é essa daqui, é a força F vezes o raio. Tá aqui, ó, raio. E o da engrenagem grande? Engrenagem grande é a mesma força, só que agora o raio é da engrenagem grande, tá? Fazendo isso, substituindo uma na outra, né? Você pode dividir uma equação pela outra, ou você pode isolar o F e substituir uma na outra, você vai chegar nessa relação. Torque da pequena dividido pelo torque da grande é igual o raio da pequena dividido pelo raio da grande. Veja que ela é diretamente proporcional, né? O torque da pequena está para o raio pequeno, assim como o torque da grande está para o raio da grande, tá? Trazendo aqui para a nossa nomenclatura, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o 2 é a pequena, né? Então, torque 2 e raio 2, e torque 1 e raio 1 seria a grande que está aqui, né? Ó, seria essa engrenagem, tá bom? E aí, eu consigo montar uma relação, né? Entre o torque de uma engrenagem com o torque da outra. Por exemplo, se você isola aqui o torque 2, passa esse torque 1 para lá, você tem a seguinte relação, R2 sobre R1 vezes torque 1 vai te dar o torque 2, tá bom? Esse torque 2 é o torque da engrenagem 2. Ele vem aqui, né? Chega igualzinho na engrenagem 3, e aí você vai montar uma relação da engrenagem 3 com a engrenagem 4, tá? E aí, depois que você montar essa relação para a engrenagem 4, você vai ver que o torque da engrenagem 4 está no mesmo eixo, ele é igualzinho o torque da engrenagem 5, e aí você monta uma relação da engrenagem 5 com a engrenagem 6. Então, basicamente, você fica com essa relação que aqui está, tá bom? Então, você vai pegar aqui que o torque 6 é igual a alguma coisa, né, multiplicado pelo torque 1. Então, o que você faz aqui, ó? Você pega o raio da pequena, divide pelo raio da grande, que é R1. Aí, depois você pega o 4 aqui, ó, que é o raio da pequena pelo raio da grande, ó, pequena pela grande. E depois o 6 aqui é a pequena,
tá? E a 5 é a grande, ó. Então você multiplica tudo isso e aí você vai chegar, né, numa relação, tá? Ele não deu os diâmetros, os raios das engrenagens, mas é importante que a gente consegue perceber o seguinte, né? Como você tem raio pequeno aqui em cima e raio grande aqui embaixo, você vai multiplicar o torque 1 por um número menor do que 1, tá? É um número bem menor do que 1. Então significa que o torque da engrenagem 6, se você olhar só para o tamanho das engrenagens dado aqui no desenho, o torque da engrenagem 6 ela é bem menor do que o torque da engrenagem 1, tá bom? E aí, então, essa afirmação aqui é falsa. Tá? Então, isso aqui não é verdade, porque o torque 6, olhando somente o tamanho das engrenagens, você vai ter uma diminuição de torque, não um aumento de torque, tá bom? Então, essa foi a primeira afirmação. Vamos à segunda afirmação na resolução aqui do exercício. Então, a gente já tem essa relação, né, da tela anterior, ela é proporcional, a gente já discutiu, tá? E o que eu vou chamar a atenção? Eu vou chamar a atenção dessa equação, tá, turma? Potência é torque vezes velocidade angular. Veja que o ENAD não te dá essa equação, é uma equação básica é utilizada, né, durante o curso. Isso aí você tem que saber, tá? Então, potência é torque vezes ômega, velocidade angular. Se você quiser relacionar com rotação, lembra lá que o ômega é 2πf, tá? Eu não vou fazer isso agora porque não vai ser necessário. Mas por que eu chamei essa equação? Porque na afirmação 2, ele fala assim, ó, um trem de engrenagem, o torque e a velocidade angular aumenta de maneira proporcional em relação à relação de transmissão, tá? Então ele quer que a gente compare o torque e a velocidade angular. Então eu vou pegar aqui, ó, vou chamar duas equações, né? Então, potência, torque 1, velocidade 1, potência, torque 2, velocidade 2, ou seja, estou olhando para as duas engrenagens aqui. Tá? Por que eu fiz isso? Porque a potência, turma, é uma só, é o motor que te colocou potência nesse sistema. O que pode mudar entre as engrenagens é o torque de uma para outra e a velocidade que uma e a outra vão girar. Agora, a potência, né? A potência quem te deu foi o motor, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar essas duas, né? Já que o P é igual, iguala uma com a outra. Eu tenho essa relação, tá? E aí eu isolo aqui com vocês, tá? O torque 1, né? Ó, o torque 1, passo esse aqui, ó, dividindo, torque 2, fica a velocidade 2 e passo essa aqui, ômega 1, tá? Por que eu fiz isso, né? Para mostrar para vocês que essa relação é inversamente proporcional, né? Compara essa. Torque 2 está para raio 2, torque 1 está para raio 1. Isso a gente fez nas telas anteriores. Olha agora, o torque 1 está para a velocidade 2 e o torque 2 está para a velocidade 1, ou seja, ele é inversamente proporcional e não proporcional, que nem o exercício está falando, certo? Então, essa afirmação também seria falsa, tá? Então, voltando aqui para o exercício, né? Então, faltou um pequeno detalhe lá, que eu não coloquei, que está aqui nessa tela, ó. Então, o que não tinha era isso aqui, ó, tá? Então, é o restante da questão. Ou seja, a respeito das asserções dadas, assinale qual que é a opção correta. Ao avaliar dessa maneira, né, a gente concluiu que a primeira asserção é falsa e que a segunda também é falsa. E isso, procurando aqui na sequência, vai dar que a resposta final desse exercício é a letra E, tá? Tanto uma como a outra é falsa, tá? Pessoal, se vocês buscarem lá no site do governo federal, é essa a resposta que está lá, tá? Então, o item E foi aceito como resposta, tá? Então, eu disse no início do exercício aqui, durante a resolução, né, que, ao meu ver, essa questão tem um problema, tá? Ao meu ver, talvez não fosse essa resposta daqui, tá? Então, eu vou voltar para o enunciado e resolver da segunda maneira que eu comentei, para ver se vocês concordam que ela tem problema ou não, tá? Então, vamos ao enunciado novamente. Então, você tem aqui o enunciado, tá certo? Eu resolvi na primeira maneira, olhando só o desenho, né? Tem engrenagem grande e pequena, mas tá vendo esses dados aqui do número de dentes? Olha só, vamos destacar ele aí, ó, né? Ele deu o número de dentes, turma. E se você for comparar o tamanho aqui, o desenho, com o número de dentes dado, não faz o menor sentido. Por quê? Tá vendo que tem uma engrenagem grande?
falou que essa engrenagem grande tem 21 dentes no total. Tá vendo que essa engrenagem 2 é pequena? Tá falando que a engrenagem 2 tem 63 dentes. Ou seja, aqui na engrenagem 2, como ela é pequena, vai ficar um monte de dente, um encavalado com o outro, né? Um monte de dentezinhos lá. A engrenagem grande, ele está falando que tem menos dente, então vai ficar os dentes tudo espaçado lá. Como que uma coisa engrena na outra? Não tem como engrenar uma coisa na outra, certo? Isso aí está invertido. Ou ele inverteu esse desenho, ou ele inverteu essa numeração, né? Ou ele inverteu aqui o número de dentes. Alguma coisa está esquisita, tá? Porque não combina, né, a engrenagem pequena ter uma quantidade de dentes maior do que, né, essa engrenagem grande. Eles precisam manter uma mesma relação que a gente chama de módulo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver olhando para o número de dentes. Vou esquecer os desenhos, tá? Eu vou olhar aqui o número de dentes. Tá? E aí vamos ver como que fica a nossa resposta, se muda alguma coisa do tipo. Olha só. Então aqui está o nosso enunciado, destacado o número de dentes. Tá? Eu vou chamar aqui essa equação, que é bastante conhecida aí nas disciplinas de elementos de máquina. Tá? Então assim, ó, o torque da engrenagem movida é igual, né? O número de dentes da engrenagem movida dividido o número de dentes da engrenagem motora vezes o torque da motora. Ou seja, traduzindo, né? Vamos olhar aqui para facilitar. Lembra que no exercício ele falou que 1 era a nossa motora, né? Então a motora é a engrenagem 1, então torque 1, tá? E ele fala para pegar o número de dentro da movida pela motora. Então a movida é a 2, ó. A 2 seria esse Z2, tá aqui, e Z1 seria a motora, tá? Então essa é a relação que a gente tem, caso a gente queira descobrir o torque da engrenagem 2, comparando com o torque da engrenagem 1, que entrou aqui pelo motor, tá bom? Ao fazer isso, né, eu vou trazer de maneira análoga o que eu fiz quando eu falei de engrenagem grande e pequena, tá? Então você vai relacionar uma engrenagem com a outra até conseguir, ao final, relacionar a engrenagem 6 com a engrenagem 1, tá? Então o que você vai fazer aqui, ó? Tá vendo que dá 2 para 1, você fez Z2 sobre Z1, Z2 sobre Z1? Você vai nessa mesma sequência, Z4 sobre Z3, Z6 sobre Z5, é a relação direta entre o torque da engrenagem 6 com o torque da engrenagem 1, tá bom? E aí, ao substituir, veja, eu tenho aqui 63 e 21, ó, tá aqui. Eu tenho aqui 84 e 21, tá aqui também. E eu tenho, por fim, 63 com 21, tá aqui também. Tá? Ele deu esses números dessa maneira para facilitar a nossa conta, lembrando que você não usa calculadora aí no ENAD, tá? Então, olha só, esse por esse dá 3, esse por esse dá 4, esse por esse dá 3. Ao multiplicar isso tudo, você vai chegar que o torque 6 é igual a 36 vezes o valor do torque 1, tá bom? Ou seja, essa afirmação é verdadeira, tá? Então, realmente, né? Ele fala lá, ó, desprezando as perdas, o torque na engrenagem 6 é 36 vezes maior do que o torque na engrenagem 1. Verdadeira, tá bom? Vamos para a asserção número 2. Tá aqui a asserção número 2, a gente já discutiu, eu só resgatei a tela, tá? Isso aqui não mudou nada e ela continua sendo falsa, tá? Continua sendo falsa. Então, vai para as possíveis respostas do exercício e olha o que a gente tem, ó. Tá? Possíveis respostas do exercício. Lembra que na resolução 1 eu cheguei com falso e assinalei aqui o item E como resposta final. Só que aqui ele está falando verdadeiro e falso. Eu vou procurar aqui, ó, vocês vão perceber que o item C, né, ele fala que é uma proposição verdadeira e a 1 é verdadeira, desculpe, e a 2 é falsa. Ou seja, combina com a conclusão que eu cheguei aqui, certo? E aí a minha dúvida é a seguinte, né, turma? Qual que é a resposta certa? É a resposta C ou a resposta E? Então, para quem começou o exercício olhando só para o tamanho da engrenagem, realmente é o item E, que foi o item que o ENAD deu como resposta para a gente. Mas se você for tentar levar em consideração a quantidade de dentes dada, a resposta seria item C, tá bom? E lembra lá, né, que eu falei para vocês, tem engrenagem grande e pequena. Ele pegou a engrenagem pequena e colocou um número de dentes muito grande. Não está combinando, tá? Ao meu ver, turma, essa questão deveria ser
cancelada, mas pelo visto não cancelaram, tá bom? Tentem discutir aí com o professor de elementos de máquina que vocês têm aí, né, que é uma discussão interessante, né, para vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? Então, repetindo, né, o ENAD deu como resposta E, mas alguém poderia ter achado a resposta C, e aí a gente fica na dúvida, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês.